Fala galera, tudo bem? Hoje nós estamos aqui na nossa escola dominical, diferente, né? Porque agora a gente tá meio virtual. Primeira vez que eu dou aula por meio virtual. Mas aproveita esse momento, gente, e chama a galera aí de casa que tá aí com você. Manda mensagem também pelo WhatsApp falando que vai começar a escola dominical. Aquele amigo que você sempre quis levar para a igreja e nunca teve oportunidade, manda mensagem para ele e fala que vão ter uma aula excelente hoje. Muito bacana, porque para quem não me conhece, né, às vezes eu tô aqui falando e ninguém sabe ainda quem eu sou. Eu sou Regiane, sou professora da escola dominical, dou aula de 15 em 15 dias na 8ª igreja para os meninos de 11 e 12 anos, às 9 horas. Então, quem nunca foi assistir minha aula, vai lá, porque é a melhor aula de toda a igreja, não é mesmo? Desculpa aí os professores da escola dominical, mas todo mundo, eu não sou a melhor, gente, todo mundo... Yes! Sim! Você tá falando que não? Poxa vida, que magoada, hein? Mas brincadeirinha, gente, mas é muito boa, né? Sim. Então vamos lá. Então chama. Se você não tem 11 e 12, não tem problema. Essa aula hoje vai ser para todo mundo, né? Eu só tô falando porque eu sou professora de 11 e 12 anos. Mas os meninos de juniores de 9 e 10 já vai me conhecendo que daqui a pouco vocês estão lá na minha sala. Eu dou aula junto com o Marcelo, meu marido. Aquele bonitão, o mais bonito de todos da igreja também, tá, gente? Ainda bem, né, que eu penso assim, né? Mas enfim, vamos lá. Por que nós estamos aqui virtualmente? Todo mundo já sabe, né? Porque a gente tá nessa pandemia, né? Coisa louca, né, gente? Que a gente tá vivendo, né? Nunca esperei, apesar da minha pouca idade, né? Sem comentários, tá? Não é pra vocês rirem, tá? Tá rindo aí? Não é pra rir não, tá? Gente, eu não tô acostumada a olhar direto pra câmera não, né? Mas aqui é assim mesmo, tá? Desculpa aí, então eu tô olhando pra minha imagem pra ver se tá saindo tudo bacana mesmo. Porque eu não tô acostumada com isso. Mas enfim, a gente tá em casa, a gente não tá podendo conviver com outras pessoas a não ser com as da nossa casa, né? Aí eu queria saber como é que tá a sua vida aí. O que você tá aprontando? O que você tá fazendo? Fazendo muitas coisas? Indo do quarto pra sala, da sala pra cozinha, da cozinha pro banheiro, muito atarefado. Hashtag só que não. Mas eu espero que vocês estejam estudando, gente, que é importante estudar, né? É importante ter rotina. Eu espero que vocês também estejam fazendo exercício físico, né? Para mexer, movimentar os esqueletos, não ficar só na frente do computador, não ficar só na frente do... Hoje quase ninguém mexe no computador, né, gente? É muito mais celular, né? Ficar aí sentado no sofá o dia inteiro assistindo série. Quem gosta de assistir série? Gosto. Eu tenho assistido um pouquinho. Mas eu espero também que vocês estejam orando, pedindo a Deus para que essa situação passe logo, né? Mas e aí, como é que vocês estão fazendo? Como é que tá a vida de vocês? Né? Vocês estão assim entediados ou estão olhando para um lado bom que tá ficando em casa junto com os pais, né? Alguns dos pais ainda estão trabalhando, né? Mas a grande maioria deve estar em casa, né? Aproveitando essa oportunidade, conversando mais, ficando mais tempo, a gente tem que olhar para o lado bom, né? Que a gente tem que aproveitar esse momento assim inesperado na nossa vida e olhando para o lado bom. Você tá ficando chateado com sua mãe tá pegando no seu pé? Então fique, né?
né? Porque ela também não deve estar sendo fácil para ela. Eu tenho lido alguns comentários de algumas mães que estão reclamando de vocês, que vocês estão comendo demais da conta. Vocês estão comendo muito. Então, cuidado para não engordar muito, não comer muita bobagem, ficar ansioso, né? Hoje, o nosso estudo, gente, eu achei super bacana como que Deus cuida da gente, né? Em todas as situações. E assim, o nosso estudo hoje vai estar falando justamente disso, assim, sabe? Desse cuidado que Deus tem na nossa vida em tempos difíceis, né? Porque não tá sendo nada fácil. A gente tô aqui brincando, né? Sobre essa situação, mas não tá sendo fácil para ninguém, né? Ficar em casa, não podendo ver. Eu tô morrendo de saudade das minhas amigas, saudade de vocês. Estou morrendo de saudade de vocês também, gente, né? Da aula, assim, nesse silêncio, não tô escutando ninguém. Estranho isso, né? Mas enfim, que a gente pode fazer? Como é que Deus trata da gente em todas as situações? E hoje o nosso texto é sobre Gênesis, no capítulo 40 e o 41. Na última aula, e eu acho, gente, que a última aula, que é de 11, 12 anos, que vai à escola às 9 horas, a gente estava falando sobre José, né? E hoje a gente vai continuar falando sobre José. Mas Deus, ele tratou assim de José numa situação muito difícil e que a gente pode pegar exemplo dessa situação difícil e trazer para a nossa vida, sabe? Olhando para nós hoje, nessa situação que a gente está de isolamento social, que a gente não pode ver quem a gente gosta, né? Nessa falta, às vezes, do que fazer, estranho, né? Ficar estudando só em casa, né? Não podendo ir para a escola, e às vezes a gente reclama, né? De ir para a escola, de acordar cedo, e eu acho que agora, nesse tempo que eu já não tenho me perdido no tempo, que eu já não sei nem quanto tempo que a gente está em isolamento social, como que a gente está sentindo falta? Vocês estão sentindo falta da escola? Eu espero que sim, né? Todo mundo aí, isso. O texto é grande, gente, porque são 2 capítulos. Mas eu vou ler aqui rapidinho. Aliás, eu esqueci, né, gente? Antes de nós começar o nosso estudo, vamos orar, né? Pedindo a Deus quem habilita, sim, a orar, que eu sempre peço, né? Quem habilita a fazer a oração. Não escutei ninguém, então vai eu mesmo. Então você repete aí de casa, tá bom? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor cuida de nós em toda e qualquer situação. Que a gente possa ler a Tua Palavra, que a gente possa aprender, né? Que ela possa entrar nos nossos corações, nos acalentar e que nós possamos, ó Pai, aprender e passar a Tua Palavra adiante. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá? Eu vou ler aqui para vocês vão ler aí de casa. Então, vai lá, vamos começar a nossa história. Então, senta que lá vem a história. Qual o livro que eu falei mesmo? Vocês estão lembrados? Gênesis 40 e 41. Vamos começar então. Peguem suas Bíblias e vamos à nossa leitura. Passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam seu senhor. O rei do Egito indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse. Por algum tempo estiveram na prisão, e ambos sonharam cada um seu sonho na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa do Senhor: por que tendes hoje tristes o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhes José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. E na videira, 3 ramos, ao brotar a vide, havia flores e seus cachos produziram uvas maduras.
O copo do faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e o espremi no copo do faraó e o dei à própria mão de faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo quando eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem. Rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó. E me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz, para que me pusessem nessa masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão, alvo que me estavam sobre a cabeça, e nos cestos mais altos havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro. E as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça, te pendurará no madeiro e as aves comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos e no meio deles reabilitou o copeiro-chefe e o condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou-se no seu cargo, no qual dava o copo na mão do faraó. Mas ao padeiro enforcou-o como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. 41 agora, gente. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas, avistas e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiram do rio outras 7 vacas, feias, avistas e magras, pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias, avistas e magras comiam as 7 formosas, avistas gordas. Então acordou Faraó, tornando a dormir, e sonhou outra vez. De uma só haste saíram 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó. Fora isto, um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém que lhes interpretasse. Então disse Faraó ao copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra seus servos, pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim, ao padeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele sonhamos a cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, contando-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou, cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou assim, mesmo se deu, eu fui restituído ao meu cargo. O outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou-se de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho, e que não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, o teu respeito, que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isto em mim, mas Deus dará resposta favorável ao faraó. Então, contou o faraó a José. Aí ele contou a história, gente. Contou aquela mesma história. Aí lá no versículo 25, então lhe respondeu José: o sonho de faraó é apenas um. Deus manifestou a faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. E as 7 espigas boas, também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e as feias que subiram após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Essa é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra de Egito.
Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra em vista de fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque é coisa estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-lo. Agora, pois escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e põe sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, e recolha o cereal debaixo do poder do Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Aí, seguindo, vocês continuem lendo, tá? Que aconteceu? O Faraó falou assim, vou fazer o que ele tá mandando, né? Aí o Faraó colocou José como um administrador, né? Um governador. E fez o que José tinha mandado ele fazer. E aconteceu o mesmo sonho do Faraó, né? E o Egito não passou pela fome porque ele fez isso. Seguiu a interpretação do sonho de José. Então vamos lá para o nosso estudo. Você se lembra de quando você nasceu? Claro que não, né? Porque quando nós nascemos, nós somos totalmente dependentes dos nossos pais ou de quem cuida da gente, né? A gente não dá conta de andar sozinho, a gente não dá conta de pedir comida. Imagina a gente chegando da maternidade e os pais da gente abrindo a nossa geladeira e falando assim, olha, apresenta a casa, né? Esse aqui é seu quarto, essa aqui é a cozinha, essa aqui é a geladeira, aqui tá seu leite, quando você sentir fome você vem cá e pega, toma seu leite sozinho. Impossível, né, gente? Então, a gente depende, quando a gente nasce, a gente é totalmente dependente dos nossos pais para tudo, né? Mas hoje vocês já estão crescidos, né? Já somos juniores, não precisa disso, né? Vocês já comem sozinhos, fazem um lanche sozinhos, né? Arrumam a cama de vocês, né? Então, enfim, vocês já fazem muitas coisas sozinhos. Mas em que você ainda depende dos seus pais? Muita coisa, né? Para ir para a escola, né? Escolher a escola, seus pais têm que ajudar a escolher qual escola que vocês vão estudar, comprar roupa, né? Sapato, comida, se vocês não trabalham, né? Então vocês dependem ainda de muitas coisas do pai de vocês, né? Mas será que só dos nossos pais que nós dependemos? Será? Eu, por exemplo, eu não dependo do meu pai e da minha mãe para me sustentar, mas eu dependo do carinho, dependo de um monte de coisa, né? Enfim, será que é só dos nossos pais que nós dependemos? É isso que a gente vai ver hoje no nosso estudo. Será que a gente depende só dos nossos pais? José estava numa situação muito complicada, né, gente? Desde quando ele nasceu, apesar dele ser preferido pelo pai, né, que o pai gostava muito dele, por causa dessa preferência, os irmãos dele não gostavam dele e vendeu ele, né? E aí, depois que ele foi lá pro chefe da guarda, que ficou muito amigo dele, ele ainda teve aquele problema lá com a esposa do Potifar, que falou uma mentira, né? Que foi o nosso outro estudo, né? Falou uma baita de uma mentira e ele foi parar na prisão, que é esse momento que a gente leu aqui. Ele estava na prisão e lá nessa prisão que ele estava, ele conheceu um copeiro e o padeiro, que também foram presos porque eles fizeram alguma coisa lá que o rei não agradou deles, né? E aí, chegando lá na prisão, José pega e faz uma interpretação dos sonhos, né? Um se lascou, né, que é o padeiro, né, mas aconteceu, ele foi morto. E o copeiro, que a interpretação do sonho dele era que depois de 3 dias, que ele ia ficar ali na prisão, ele ia sair e ele ia ser restituído no cargo dele. Mas José pediu para ele, falou assim, mas quando você chegar lá, fala do rei de mim, né, para que ele me solte, me ajude a sair daqui dessa prisão, né?
O que aconteceu? O copeiro não lembrou dele. O copeiro foi lá, voltou para o cargo dele todo bonitinho, mas nem lembrou de José. E José ficou mais 2 anos na prisão. Aí você pode pensar, poxa vida, né? O que José podia ter feito? Se revoltado primeiro contra Potifar, né? Poxa vida, esse homem, eu era tão fiel a ele, né? E ele foi escutar a esposa dele e me jogou na prisão. Então ele podia ter ficado muito revoltado, né? E ele podia também ter ficado muito chateado com o copeiro, né? Poxa vida, como é que esse homem faz um negócio desse comigo, né? E eu ajudei ele, interpretei o sonho dele e ele, né, se deu bem. E eu pedi para que ele lembrasse de mim, ele não lembrou. Ele continuou na cadeia, José. Ele ficou revoltado? Não. A Bíblia fala que ele ficou lá quietinho. Ele continuou aguardando, ele continuou confiando em Deus, ele continuou esperando em Deus e ele continuou se apoiando em Deus. Então, assim, a gente está nessa situação difícil de hoje, né? Nós estamos falando de hoje. Nessa situação que a gente não sabe que dia que a gente vai poder sair desse isolamento, como que vai ser, a gente está preocupado com isso, mas não só isso, né? Na nossa vida, a gente tem dificuldades, a gente passa por outras dificuldades, né? E ainda passaremos por muito mais dificuldades. Então, nessas dificuldades, será que a gente estaria agindo como José, né? Em situações difíceis, a gente tem 2 possibilidades. Podemos ficar desiludidos e ressentidos, né? Ou entender que essa situação pode ser uma oportunidade de colocar nossa esperança e confiança em Deus. Em tempos de espera, que a gente está vivendo tempo de espera, que a gente está um tempo todo assim sem fazer nada mesmo, né? Sem sair de casa, né? A nossa vida foi toda modificada, né? Esse tempo de espera, a gente pode ser fortalecidos, aperfeiçoados, refinados para sermos transformados em ouro. Então, assim, José, ele passou por tudo isso porque José estava sendo refinado. E a gente também, em situações difíceis, a gente pode seguir igual a José. E José, ele falou uma coisa assim muito importante, que ele falou assim, olha, eu não tenho as respostas, mas eu sirvo um Deus que é a resposta. Então, assim, nós não temos a resposta porque está acontecendo aqui hoje, né? E em situações difíceis da nossa vida, que a gente já viveu, que a gente ainda vai viver, a gente não tem a resposta, mas Deus tem as respostas. A gente tem que depender completamente de Deus, né? A gente não sabe de nada dessa vida, né? É igual eu falei para vocês, eu nunca imaginei a gente estar vivendo esse momento, o mundo inteiro parado. Nunca pensei em ver isso. Na televisão você olha os lugares de movimento turístico, tudo sem nada. Praias vazias, né? Vocês viram essas cenas de as praias desertas? Como que eu tenho sentido falta de ir à igreja, como que eu tenho sentido falta de ver vocês, né? Eu nunca pensei que da gente não poder, não só eu, mas como ninguém, né? Podendo ter contato com quem a gente gosta, quem a gente ama, né? Não tá podendo ter contato físico. Enfim, não só essas dificuldades, mas em outras dificuldades na nossa vida, a gente tem que depender completamente de Deus. E isso é muito difícil, não é fácil, mas é possível, né? Porque José, ele fez assim, não só José, mas como todos os outros na Bíblia, né? Abraão, que demorou para ter filho, né? Que foi ter filho lá na sua velhice, e ele esperou tantos anos para isso, né? Mas ele esperou sempre confiando que Deus estava com ele, né? Paulo, que ficou um tempão sem poder fazer nada, né? Ele ficou lá na Arábia
sem poder fazer nada durante muito tempo. E hoje, como a gente escuta a palavra de Paulo e como que ela nos abençoa, né? Paulo foi um grande missionário, né? Além de profeta de Jesus, profeta não, gente, apóstolo de Jesus, ele foi um grande missionário, né? Porque ele levou a igreja de Deus, a igreja de Jesus, para muitos lugares, né, distantes, levando a palavra, muita gente se convertendo, né? Enfim, ele teve muita dificuldade e acreditava em Jesus. Em Gênesis 41, 16, vamos lá ler junto? 41, 16. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Isto não depende de mim, é Deus quem vai dar a resposta. Então, nós não sabemos se a gente está passando por uma situação muito difícil. Essa situação que a gente está vivendo hoje não depende de mim, não depende mesmo de mim e de ninguém, né? Nem de você e nem de ninguém. Mas Deus é quem vai dar a resposta. Tem uma palavra em Isaías, se você quiser abrir aí, Isaías 55, no versículo 7 e 8. É incrível essa palavra. Os pensamentos e os caminhos do Senhor não são como os nossos. São mais elevados, muito mais profundos e misteriosos e, por que não, surpreendentes, né? Então, Deus, os pensamentos e os caminhos de Deus são muito melhores e muito mais profundos e misteriosos do que os nossos, e eles podem, por que não dizer, surpreendentes. Deus sempre está nos surpreendendo. Que você possa guardar essa mensagem de Isaías 55, né, que Deus tem sempre o melhor pra gente. A gente podia fazer o seguinte, já estou estourando meu limite, mas eu acho que vai ser muito legal. A gente tem uma perguntas e respostas, assim, como que está a nossa dependência de Deus? Será que realmente eu tenho dependido de Deus? Então responda as perguntas e aí a gente vai fazer um teste para saber se eu realmente estou dependendo de Deus em toda e qualquer situação. Vamos lá. Você tem um momento diário com Deus? A, sim. B, às vezes. C, não. Segunda pergunta. Você dá um bom testemunho de Jesus? A, sim. B, às vezes. E C, não. Os outros percebem a presença de Deus em sua vida? A, sim. B, às vezes. E C, não. Você continua obedecendo ao Senhor mesmo quando punido injustamente? A, sim. B, às vezes. C, não. Você evita situações que podem levá-lo ao pecado? A, sim. B, às vezes. C, não. Você busca o Senhor antes de tomar qualquer decisão? A, sim. B, às vezes. C, não. São 6 perguntas. Então, você fez esse teste aí, você anotou? Aí, vamos lá que eu vou te dar a resposta para você ver se você está tendo um relacionamento de Deus, assim, de confiança mesmo. Para cada resposta A, você vai somar 1 ponto. A cada resposta B, você vai somar 2 pontos. E a cada resposta C, você vai somar 3 pontos. Então, A vale 1, B vale 2, C vale 3. Aí você faz a soma aí. Se seu teste somou entre 15 e 18 pontos, cuidado, você está tentando resolver as coisas sozinhos. Aprenda a depender de Deus, pois Ele sempre vai dar a resposta certa. Se seu teste somou entre 7 e 14 pontos, você está indo bem, mas precisa buscar mais de Deus para tomar a decisão certa. Se o seu teste somou 6, você está indo muito bem. Continue dependendo de Deus em todas as situações. Reforce que, olha, gente, isso aqui não é o fato de como reagimos a um fato, é que determina se dependemos de Deus para tomar as decisões. Não é
o fato que define, mas como a gente reage à situação que determina se dependemos de Deus para tomar as nossas decisões, tá? Que essa palavra possa ter ajudado você, né? Que você possa estar sempre dependendo de Deus para tomar todas as suas decisões na sua vida. A gente tem muitas decisões, né? Em todo tempo a gente tem que tomar decisões na nossa vida, né? Mas que essas decisões você sempre coloque Deus para te dar a resposta. Como diz José, Ele é a resposta, né? E Ele vai nos ajudar. Então, você pode, nesses tempos difíceis, você pode colocar aí sugestões, né, do que você está querendo no nosso ministério. Pode mandar, acho que o pastor vai colocar aí um e-mail de contato que você pode colocar lá. Você pode colocar lá pedidos de oração, se você está precisando de alguma ajuda, alguma oração para você, para sua família. Mande, a gente quer ter contato com você, a gente quer ficar juntinho, né? A gente está tendo GECOIs, os GECOIs não pararam, a gente está virtualmente. Então, se você não tem GECOI, entre em contato com o pastor Bruno, que ele vai te indicar um GECOI aí bem bacana, que tá cheio de GECOIs dos juniores. É só você entrar lá que ele tira suas dúvidas e ele te dá um acesso lá de algum GECOI para você começar a participar. Por enquanto virtualmente, mas depois todo mundo vai estar juntinho de novo, tá? Não deixe de entrar em contato com a gente. A gente está querendo ter esse contato, que é importante, né? E no mais, gente, muito obrigada. Vamos orar terminando esse estudo aqui, que a gente possa ser totalmente dependente de Deus, porque Ele é a nossa resposta, né? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado pela Tua palavra, que a gente possa guardar no nosso coração e estar mesmo firmes e totalmente dependentes do Senhor, porque o Senhor é a nossa resposta. E o Senhor tem muito mais, os seus pensamentos são muito maiores do que os nossos, os teus caminhos são maiores do que os nossos, e o Senhor nos surpreende a todo momento, e o Senhor cuida de todas as coisas. Como o Senhor foi com José, que o Senhor estava com José, que o Senhor possa estar conosco, que nós acreditamos nisso, que o Senhor possa nos abençoar, nos dê dias assim surpreendentes. Em nome de Jesus, amém. Galera, beijo e até mais.